Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a carteira pública, que é um projeto aqui do canal que a gente começou lá em julho de 2020 com o capital inicial de R$ 20.000 e a partir de agosto de 2020 com aportes mensais de R$ 1.000. A ideia é demonstrar que a gente pode ter a nossa atividade laboral e ao mesmo tempo separar uma parte do que a gente ganha para investir e investir de maneira inteligente. O principal foco é a utilização das opções, ou seja, de estruturas com opções. Existe aquele investidor que tem de repente uma gestão que é passiva, que ele é buy and hold e simplesmente compra ações de empresas e ao longo do tempo recebe com isso seus proventos, como dividendos, juros sobre capital próprio e também bonificações. A ideia desse projeto é demonstrar uma gestão diferente, é uma gestão que é uma gestão ativa, ou seja, a gente vai receber também esses mesmos proventos com relação à carteira e ao mesmo tempo a gente consegue gerar uma renda mensal através da utilização de opções. Então a gente vai lá direto para a nossa planilha clássica do canal. A alocação estrutural inicial aqui ela é de 50% em ações, 30% em renda fixa e 20% em FIs. Lembrando que os ativos que a gente possui aqui na carteira, eles não são nenhum tipo de indicação de compra, manutenção ou de venda. É simplesmente uma maneira didática de passar para vocês conhecimento o mais prático possível com relação à gestão de um portfólio, gestão de uma carteira de investimentos. E que com isso vocês sim, através do perfil de risco de vocês consigam começar a estudar a respeito do mercado financeiro e investir de uma maneira melhor, principalmente no atual momento, onde a gente tem índices de inflação cada vez mais crescentes, tanto no Brasil como também ao redor do mundo. Com relação ao aporte do mês de junho de 2022, eu vou mostrar as operações aqui. Fiz um aporte, então, em FIs, que são os fundos de investimento imobiliário. Lembrando que os FIs, com relação ao rendimento que é recebido mensal, não existe nenhum tipo de tributação de imposto de renda. Existe sim tributação com relação à venda das cotas. Digamos que o investidor compre uma cota de determinado fundo de investimento imobiliário e o venda. Se tiver algum tipo de ganho financeiro líquido nesse tipo de operação, ou seja, ganho de capital, ele vai ser tributado em 20% sobre o ganho líquido. Já com relação ao rendimento mensal que esse investidor recebe desses fundos, ele não é tributado de forma alguma. Também no mês fiz algumas operações de opções, a série Rail G184, Strike 18,48, 200 opções a 15 centavos. Então, remunerando em mais 15 centavos essa posição. Também uma remuneração em Banrisul, no Strike 10,64 a 2 centavos e 500 opções. E a CCR-O3, também no Strike 13,91 a 5 centavos. Então, aqui tem 100 opções e depois mais 200 aqui, no total de 300 opções a 5 centavos. E por fim, em BRML, na série G900, que é o Strike 8,95, 400 opções a 2 centavos, remunerando também aqui em mais R$ 8,00 nessa posição. Eu vou ir para o gráfico para facilitar um pouco mais o entendimento de vocês. Eu sei que esse tipo de conhecimento ele é um pouco mais complexo, principalmente para aquela galera que está, de repente, começando agora na Bolsa e é iniciante nesse mundo de investimentos. Nessa posição de CCR-O3, por exemplo, eu entrei aqui a 13,39. Então, ao longo do tempo, ao longo dos meses, utilizando do instrumento de opções, eu consegui ir reduzindo o meu custo com relação a essa posição. Então, vou pegar aqui a calculadora para demonstrar. 13,39 menos 11,08. Aqui dá um total de R$ 2,31. Foi o que eu consegui baixar nessa posição. Lembrando que esses R$ 2,31 aqui, eu não considero o que eu recebi nessa posição de CCR com relação a dividendos ou juros sobre capital próprio. É somente com as estruturas de opções, ou seja, esse investidor ele recebeu ainda mais ao longo desse período. Então, R$ 2,31 dividido por 13,39
vezes 100 significa que nessa posição eu consegui remunerar em cerca de 17%, somente com as opções. Aí digamos que eu fosse um investidor buy and hold e somente tivesse posicionado em determinado ativo. Eu teria somente recebido dividendos e juros sobre o capital próprio. Eu não teria recebido esses rendimentos ao longo do tempo. Então, para que vocês percebam como é poderoso a estratégia da utilização de opções. Vou voltar para a nossa planilha, então, na aba FIs, para mostrar com relação ao aporte. Conforme a nota de corretagem que eu mostrei ali anteriormente, eu fiz aporte aqui nesses 6 FIs, que são os FIs da carteira pública. Lembrando que não é nenhum tipo de indicação, mas de forma didática, eu comprei 3 cotas do FI BRCR11, que é de lajes corporativas, um do HGLG11, que é em relação a logística, MAL 11 Shopping Center, DISC 11 Shopping Center, RBET 11, que é no segmento educacional, e também, por fim, com relação a recebíveis, 3 cotas do fundo VRTA 11. Seguindo, então, renda fixa no mês, eu não fiz nenhum tipo de aporte. Aí, com isso, o resultado global do mês de junho de 2022 entraram nesse mês alguns dividendos e juros sobre capital próprio. Sanepar pagou aqui R$ 12,07 e R$ 171,48. E Banrisul também pagou R$ 160. Indo para a planilha aqui no controle total, a gente percebe que em junho a gente recebeu R$ 50,22 com relação a opções. Esse foi o mês do ano que eu menos recebi prêmio com relação a opções, justamente porque o mercado ele vem em queda acentuada nas últimas semanas. Então, com isso, qual que é a ideia? A ideia é, de repente, receber um pouco menos de prêmio nas operações estruturadas, mas com isso deixar um espaço maior caso o mercado venha a subir. Como a gente nunca sabe aonde que é o fundo, a gente vai fazendo uma gestão com relação à carteira sob esse aspecto. Os rendimentos também de FIs entrou um valor de R$ 64,69. Renda fixa entrou um total de R$ 33,72. Olha como é interessante. Em maio, o rendimento foi de 134,86 e agora em junho 33,72. O porquê disso? Renda fixa, de fato, é fixa. Só que como eu tenho na carteira alguns investimentos que são de títulos públicos, ou seja, eles sofrem a marcação a mercado, quando a taxa acaba subindo, o rendimento desses títulos acaba sendo menor. Então, por isso que a ideia é o quê? É eu segurar esses títulos públicos ao longo do tempo para que realmente eu ganhe o valor acordado no momento que eu fiz o investimento nesses títulos públicos. Por isso que é muito importante, antes de entrar, de repente, em renda fixa, em um título público, que não seja aqueles pós-fixados, que no caso é o Tesouro Selic, que é um título, de repente, misto, IPCA mais taxa de juros, ou um título pré-fixado. A ideia é segurar, sim, até o vencimento, para que você receba o valor acordado. Então, essa é a ideia com relação à renda fixa. Os proventos aqui das ações pagou um valor bom, R$ 343,55. Então, o total no mês aqui foi de R$ 458,46. A gente percebe que a evolução aqui, desde que começou a carteira pública em 2020, no primeiro ano, mesmo que tenha sido só a metade do ano, a gente recebeu aqui R$ 1.003,13. Já em 2021, o valor foi de R$ 2.617,68. Agora a gente está na metade do ano e a gente já recebeu R$ 2.126,27. Então é um valor realmente interessante e isso mostra para nós que o importante é ter um plano e seguir ele de maneira disciplinada, com controle emocional e não dando bola nas questões de mercado, porque querendo ou não, a economia ela é cíclica, vai ter momentos de alta na bolsa e momentos de baixa. Com isso, tem que ter esse entendimento, que nos momentos de baixa são momentos bons para que a gente realmente consiga acumular bons ativos, comprar ativos de boas empresas. E com isso, quando a gente tem uma alocação estrutural, onde a gente define percentuais para cada classe de ativos,
querendo ou não, a gente consegue comprar aqueles ativos quando eles realmente estão mais baratos. Ou seja, o investidor define um percentual para cada classe. Define lá 50% para ações, 30% para renda fixa e 20% para FIs. Os FIs, por exemplo, eu não comprava FIs fazia mais de um ano. Ou seja, o que acontecia? Naquele momento, os FIs estavam sendo cotados a valores muito mais altos com relação às suas cotas e na planilha não indicava que eu deveria fazer aportes nesse tipo de investimento. Agora que a taxa de juros está subindo e as cotas estão caindo, é um momento, digamos assim, ideal para que realmente continue aportando. Ou seja, controle emocional. Independente de o mercado estar subindo ou caindo, a gente tem que saber o que a gente deve fazer com relação à nossa alocação de carteira. Tá bom, pessoal? Se esse vídeo foi útil para você ou para algum amigo que você tenha, curta, compartilha. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida com relação a investimentos, ao vídeo, pode deixar no comentário que eu respondo sim com a urgência possível. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.